Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, todos aqueles que têm visto, que têm ouvido esses vídeos. Estamos nós aqui para continuarmos a nossa jornada, nós não podemos parar, do nosso maravilhoso livro Daniel, O Destino do Governo Humano, e hoje nós leremos o capítulo 6. Estamos caminhando, são 17 capítulos, hoje nós falaremos do capítulo 6. Daremos a referência bíblica e leremos a partir do título grande e dos títulos menores. A gente vai desenvolvendo aqui o assunto, tá bom? Estou arrumando a blusa para ficar mais ou menos aqui, tudo bem? O título do capítulo 6 desse livro Daniel, O Destino do Governo Humano, é A Revelação do Orgulho dos Governos Humanos. E a leitura bíblica de referência é Daniel 4, dos versículos 1 a 3, os versículos 8 a 18, os versículos 28 a 37. O testemunho de Nabucodonosor é o título grandão. Embaixo desse outro título maior ainda, né? No capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor dá um testemunho de si mesmo. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Versículos 2 e 3. Nabucodonosor reinava sobre a terra habitada de então. Tal pessoa, tão poderosa na terra, estava bendizendo ao Senhor. Neste capítulo, o rei descreve a sua própria experiência, anunciando os sinais e maravilhas que Deus havia operado nele. Ele reconheceu que Deus está acima de todos os outros deuses e que o reino de Deus é sempre eterno e superior ao reino de Babilônia. O sonho de Nabucodonosor, um subtítulo menor. A partir do versículo 4, Nabucodonosor dá um testemunho da sua experiência. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Versículos 4 e 5. Muitas vezes, quando o homem está na sua tranquilidade e felicidade, pensando que tudo está bem, Deus lhe mostra algo que o tira delas. Nabucodonosor teve mais esse sonho que o deixou muito perturbado. Desejava que alguém pudesse interpretá-lo. Então convocou todos os sábios, magos, encantadores, caldeus, feiticeiros e lhes contou o sonho. Mas ninguém conseguiu interpretá-lo. Dessa vez, porém, o rei não ficou furioso a ponto de querer matá-los. Por fim, apresentou-se ao rei Daniel, no qual há o espírito dos deuses santos. E o rei contou-lhe o sonho. O rei sabia que para Daniel não havia mistério que lhe fosse difícil. Por isso disse-lhe o que vira e pediu a Daniel que interpretasse. Versículos 8 e 9. Quem seria capaz de conhecer tal mistério? Não importa quanta inteligência alguém tivesse, não seria capaz de revelar o mistério. Somente Deus poderia revelá-lo. Daniel tinha espírito de sabedoria e revelação dado por Deus, que Nabucodonosor chamou de espírito dos deuses santos. O mesmo se aplica hoje. Sem espírito de sabedoria e de revelação concedido por Deus, nenhum de nós poderia ter a revelação da igreja. Nenhum de nós poderia conhecer o mistério oculto das eras e das gerações. Sabemos que o mistério da vontade de Deus é a sua economia, na qual estamos todos. Nós, hoje, podemos ler a Bíblia no Espírito e receber revelação para interpretá-la. Nabucodonosor então descreveu o sonho a Daniel. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra.
A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Versículos 10 a 12. Daniel interpretou-a dizendo: a árvore és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Versículos 20 e 22. Essa visão prefigura o governo humano, o governo do mundo, que ao se desenvolver fica cada vez mais ativo, mais altivo, aliás. Deus concedeu tal governo a Nabucodonosor e permitiu que se desenvolvesse dessa forma. Se Nabucodonosor não se orgulhasse, tal prosperidade permaneceria, porque esses eram sinais e maravilhas que Deus estava fazendo sobre ele. Crescimento anormal. O crescimento do reino dos céus não é como dos reinos do mundo. Quando se fala da vida vegetal relacionada com o reino dos céus, a ênfase é o suprimento de vida aos homens. A árvore da vida, por exemplo, não cresce para cima, ela é baixa e se espalha para os lados, assim como uma videira. Se fosse alta, seria muito difícil apanhar seus frutos. Paulo nos fala em Romanos 10 de quão acessível Cristo é para nós. Ninguém precisa subir ao céu para trazer Cristo lá do alto, nem descer ao abismo para levantar a Cristo dentre os mortos. Cristo está em nossa boca e em nosso coração. Versículos 6 e 8 de Romanos 10. Cristo não é como uma grande árvore. Cristo é acessível. Ele é a videira verdadeira. João 15, versículo 1. E seus frutos são acessíveis. A videira não é para se admirar e contemplar, mas para suprir vida. Nas parábolas do reino dos céus, há um exemplo de um crescimento anormal, a parábola do grão de mostarda. A mostarda é uma hortaliça para alimento dos homens, mas em Mateus 13, o grão de mostarda se tornou uma grande árvore, algo anormal, semelhante à árvore de Daniel 4. Tanto aqui como em Mateus 13, as aves se aninhavam nos seus ramos. Essas aves simbolizam os espíritos malignos. Hoje, os espíritos malignos encontram a sua morada no meio do governo humano. A advertência de Daniel a Nabucodonosor. Os versículos 13 a 17 dizem que o rei, em seu sonho, viu um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ele molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal. E passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Essa foi uma palavra de advertência a Nabucodonosor, a fim de que não se orgulhasse, para que reconhecesse a obra do Altíssimo, e que tudo que ele havia conseguido lhe havia sido dado por Deus, pelo Deus do céu. Ele não deveria orgulhar-se pelo fato de haver derrotado a Síria e o Egito. Esses foram sinais e maravilhas de Deus. Deus dá o reino a quem ele quer. A interpretação de Daniel. Depois de relatado o sonho, o rei pediu a Daniel que lhe interpretasse o sonho sem temor, mesmo que o sonho fosse negativo. Daniel disse-lhe que a árvore era ele mesmo, Nabucodonosor. O Altíssimo decretou que viria contra o rei seria expulso de entre os homens, e a sua morada seria com os animais do campo. Dar-lhe-iam para comer ervas como aos bois, e seria molhado do orvalho do céu, e passar-se-iam 7 tempos, até que ele conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, indicava que ele seria restituído, depois que tivesse conhecido que o céu domina.
Por isso Daniel aconselhou o rei que aceitasse seu conselho e pusesse fim em seus pecados pela justiça e às suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongasse a sua tranquilidade. Se Nabucodonosor tivesse atentado a essas palavras, nada lhe aconteceria. Mas ele não acatou o conselho de Daniel, e todas essas coisas lhe sobrevieram. A soberba de Nabucodonosor. Passados 12 meses, desde a interpretação do sonho, o rei admirava-se do seu reino, dizendo: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Versículo 30. Deus já lhe falara por Daniel que ele deveria humilhar-se e reconhecer que quem faz todas as coisas, que dá o reino a quem quer e que se agrada dos humildes, é Deus. Mas Nabucodonosor viu o seu reino e ensoberbeceu-se. Em Isaías 14, Deus, ao julgar as nações, profetizou contra a Babilônia. Os versículos 12 a 15 são palavras proferidas contra o rei da Babilônia, representando Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Isso corresponde à árvore que chegou até os céus e que agora foi cortada. Deus lhe havia entregado todas as nações, mas agora cortou-o. De Deus, então tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O princípio de Satanás é o orgulho. É o princípio de elevar-se cada vez mais para ser igual ao Altíssimo. A árvore já havia chegado até o céu e já podia ser vista dos confins da terra, mas queria chegar ainda mais alto. Então chegou o vigilante, com o mandado de cortar a árvore. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse é o fim de Satanás, o orgulhoso. O problema do nosso orgulho. Que Deus fale diretamente conosco nesse capítulo. Não devemos sentir nenhuma grandeza pelo fato de termos algum êxito na obra de Deus. Se assim for, o Senhor não nos incumbirá mais nenhuma obra. Devemos apenas nos prostrar diante dele e fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para conosco. Nada podemos por nós mesmos. Tudo foi feito por ele. Em nós há o problema do orgulho e temos de confessar isso. Alguns irmãos dizem: fui eu que comecei essa igreja, eu que comecei essa obra. Temamos falar assim. Quando alguém se ensoberbece, Deus o coloca de lado. Quando Israel pediu um rei, Deus constituiu a Saul, que a princípio era muito humilde. 1 Samuel 9, 21. Mas pouco a pouco se orgulhou. Por isso Deus lhe tirou o reino e deu-o a Davi. O mesmo aconteceu com Jeroboão. Deus o constituiu mediante a palavra do profeta. Estabeleceu o rei de Israel para governar as 10 tribos. Ele deveria humilhar-se e fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, ele orgulhou-se e desobedeceu ao Senhor, sendo trágico o seu fim. Sim, talvez você tenha levantado algumas igrejas, mas se a soberba subir ao seu coração, Deus irá colocá-lo de lado. Deus o usou no passado porque você era útil, mas agora que sua carne se levantou cheia de orgulho, Deus não tem mais como usá-lo. Que isso seja uma lição para nós. Já nascemos com orgulho. Precisamos tratar isso seriamente dentro de nós. O orgulho vem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua origem é o próprio Satanás. Sempre que o orgulho se levantar em nós, devemos tratá-lo. Às vezes alguém vem louvar-nos e nos sentimos nas nuvens. Nesse momento devemos imediatamente nos humilhar. Devemos dizer ao nosso íntimo, no nosso íntimo: Senhor, tudo foi feito por ti. Quem sou eu? Se não fosse por ti, como eu poderia fazer isso? Deus, nesse capítulo, revelou o orgulho dos governantes terrenos. Por quê? Para nosso benefício. Deus quer usar-nos.
Se nos orgulharmos, perderemos a recompensa de Deus. Mas se não nos orgulharmos, o Senhor nos dará mais e mais incumbências. O cumprimento do sonho. Nabucodonosor não se humilhou e o cumprimento do sonho aconteceu. Ele foi forçosamente humilhado, tornando-se como um boi no campo. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão como ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 anos, 7 tempos, por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel 4, versículo 32. Após 7 tempos, o Senhor teve misericórdia do rei e restaurou-lhe a condição normal. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera como exército do céu, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Versículos 34 e 35. O Senhor tem o domínio. Todos os governos da terra estão debaixo da sua autoridade celestial. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Versículo 36. Quando se humilhou e reconheceu o domínio do Deus Altíssimo, Deus lhe restaurou o reino. O rei então conclui com o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. O capítulo 4, portanto, começa com louvor ao Senhor e termina também com louvor ao Senhor. Nabucodonosor viu que a grande Babilônia não foi edificada por suas mãos, mas foram sinais e maravilhas do Altíssimo para com ele. Pelo testemunho de Nabucodonosor, todos nós fomos ajudados. O Senhor nos guarde do orgulho e que, mediante a nossa humildade, Deus possa acrescentar-nos mais e mais incumbências para o cumprimento do seu propósito e para a sua honra e glória. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos.